Olá, galera. Olá, professor Ronaldo, aula Olá, do professora primeiro Paula, boa tarde, boa ano. noite, bom dia. Aula do primeiro ano, História da Arte. Sigamos, né? Então, esta é uma aula de conclusão do capítulo 7 e vamos fazer o capítulo 8, tá? Hoje, começando, não sabemos se concluiremos, mas primeiro a gente vai concluir aqui o Renascimento Setentrional e o Maneirismo, que a gente ficou com alguns slides para terminar no encontro desta semana, né? Nós tivemos uma aula presencial esta semana para vocês, fizemos para vocês uma aula com resolução de questões, ok? Tenho certeza que quem estava inteiro participou e usufruiu, a gente resolveu algumas questões, tá certo? E quero deixar registrado aqui que nós fomos para essa aula com muita alegria e muito boa vontade. E aula presencial deve ter do aluno um nível de presença que eu estou dizendo fisicamente não, presença de integridade, de integração, tá? Então, nós levamos algumas questões que caem no Enem, e aí vamos fechar. Acho que a semana que vem a gente ainda disponibiliza mais umas 2 aulas até o recesso, né, Ronald? Uhum. Mais Vamos, uma, mais mais uma uma, o quê? mais uma Aula? aula. Não, acho que ainda tem. Mais uma, porque a semana seguinte, mais Porque duas. Porque tem semana semana seguinte, que vem tem o feriado, né? Na mas quinta. aí eu acho que a gente vai disponibilizar. Bom, Não, vamos aí tem ver. um feriado na quinta, dia 7. Aí E depois aí tem a tem, semana da semana do dia 17, então tem duas aí tem semanas a ainda. semana de 14, e aí entra a semana de 21, a gente vai gravar, não sei. Vamos ver. Então é isso, Eu vamos já estou de concluir o recesso, não capítulo. estou nem mais em Salvador, nem estou na internet, eu estou em Marte. Mas eu ouvi dizer, viu, que o 5G está até em Marte. Não, Então mas Marte vamos que eu vou lá. é de Elon Musk, não tem 5G. Ah, entendi. Então aqui a gente tem um renascimento na Alemanha, tá? A gente falou para vocês na aula passada, no final da aula, desse renascimento fora da Itália, e aí a gente está falando agora de uma estrutura principalmente arquitetônica, né? Que vai ser diferenciado porque você tem aí uma arquitetura gótica que vai misturar elementos do medievalismo, porque embora a estrutura gótica esteja ali ainda no período medieval, você já começa com estruturas que são inovadoras. Então, você tem a estrutura gótica, em muitos pontos, diferenciada da estrutura medieval. Só que na questão alemã, há uma mistura com, além dessa história do gótico medieval, ainda tem alguns pontos do Renascimento, e aí fica uma coisa bem híbrida, tá? É importante a gente falar sobre isso, e aí se vocês viajarem, se vocês forem a esses países, é muito importante que leve esse nível de informação, porque compreende melhor o que está visitando, que a gente está muito acostumado ao Renascimento italiano, tanto que você fala, porque a Itália é o berço do Renascimento, foi em Florença, e aí a gente vê que o Renascimento não ficou preso só à Itália, mas que em outros lugares ele vai incorporar novos elementos. E aí fala assim, né? Olha o finalzinho. A mistura das plantas dos edifícios góticos com as aspirações renascentistas, não esqueça que o gótico é anterior ao Renascimento, forma uma edificação mais harmoniosa que preserva elementos únicos. Então, assim, esse finalzinho, preserva elementos únicos, é exatamente a comprovação de que você tem uma estrutura mais híbrida, né, Ronald?
E aí esse certo ecletismo, né, da questão gótica, questão do próprio Renascimento, vai fazer que alguns castelos no Reino Unido e na Alemanha tenham essa característica que aparece muito nos castelos ali dos desenhos, dos filmes do Walt Disney. E que muita gente pensa que esses castelos, a maioria dos castelos são fotografados e filmados pelos turistas, principalmente turistas brasileiros, não são os mais antigos, né? Os medievais, eles têm uma estrutura parecendo esse aí, que está na esquerda de quem está assistindo a gente, né? Que é ou eles são muito de pedra, ou eles têm uma estrutura um pouco que lembra um tijolo. Essa questão do tijolo já é mais renascentista, mas lembra bastante. Então, esses castelos, eles não ganham tanto, apesar de serem os mais antigos, tanta fotografia, tanta filmagem. E esses renascentistas, por misturarem justamente, né, o tipo de telhado que já traz uma estrutura ali do gótico, né, que se sustenta entre as duas pontas no centro, você tem muita filmagem, muita fotografia, porque é aquele estereótipo daquele castelo. Mas não é um castelo medieval. Em muitos lugares ainda tem castelos com fortalezas, lembrando a questão aí dos feudos medievais, mas não. Aí, daqui a pouco, a gente vai ver que essas muralhas cada vez vão desaparecendo dos castelos, como Versalhes, etc. Mas, nesse momento, você ainda tem muito esse castelo, que muita gente pensa que é medieval, mas você percebe pelo formato, pela beleza, pela estrutura, eles são bem mais acabados, né, até por causa da tecnologia que se usa do Renascimento, junto com a estrutura desses telhados, são bonitinhos, né, pontiagudos, etc., que vêm da forma arquitetônica gótica e que vão fazer muito sucesso. Alguns lembram a estrutura ainda romana e tal. E aí, quando você falou em romana, eu aproveitei aqui mudar o slide, porque quando a gente vai para a Espanha, repare que a gente vê aí, ó, colunas, né? E as colunas são gregas, os estilos, né, jônico, dórico e coríntio, e a gente percebe o quanto o Renascimento é essa retomada, só que, por exemplo, quando a gente vem para a visão da Alemanha, é diferente da visão da Espanha, e isso que o Ronaldo falou é muito interessante pelo seguinte: à medida que o tempo passa, por mais que nós falemos de um retorno, nunca é um retorno, tá? Porque quem retorna já não é o mesmo que viveu a era propriamente dita. Então, é uma ida, um lugar que traz elementos do passado, mas que eu vou ler com o olhar do presente. Então, é por isso que a gente tem que ter cuidado e produzir um conhecimento crítico, para não observar isso aqui, não olhar. O Ronaldo falou muito isso, muito bem falado na aula de sábado presencial, sobre as referências. Não é de quando é uma construção dessa, para que vocês deixem bem evidente essa ideia de que essa referência diz respeito ao tempo, ao momento, e esse momento tem características. Então, quando a gente vem para a Espanha, olha o que está sendo dito aí na primeira linha. A Espanha teve seu renascimento iniciado com elementos góticos, e com o tempo, grande parte dessas características foi desaparecendo. Quer dizer, o Renascimento vai para o gótico ainda está aí numa visão religiosa medieval, porque as igrejas são assim, exatamente, porque tem um caráter pedagógico de puxar as pessoas, inclusive muitas delas, a maioria completamente analfabetas, com uma visão religiosa. Só que aí ele diz: a arquitetura espanhola passou a compor um estilo mais clássico e sóbrio. Um dos principais destaques do Renascimento espanhol fica por conta das pinturas de artistas como Domínicos Theotokopoulos, mais conhecido como El Greco. Repare, isso, El Greco. Então, a ponte que eu estou fazendo com o que o Ronaldo disse antes é exatamente para dizer assim:
tem a vivência e o olhar que vem da cultura local também, né, Ronald? A concepção de quem está ali fazendo isso, né? E você vai perceber que, por exemplo, esses arcos aí, que é um arco na Espanha, que vão ser comuns também em Portugal, toda essa influência moçárabe, ou seja, árabe e judaica, que vai também compor aí com os azulejos, etc., vem para o Brasil. Por exemplo, quando você para na igreja de São Francisco, é a igreja barroca, mas o claustro traz traços ainda dessa questão maneirista, renascentista, não é? Então, ele tem essas arcadas. Isso aí que vocês estão vendo é o claustro. O que é o claustro? O claustro dentro de um convento, dentro de um mosteiro, é um lugar, né, quadrado, geralmente tem os túmulos dos religiosos, e é um lugar de oração, um lugar fechado, chamado justamente de claustro, porque nem todo mundo pode ter acesso, né? Então, é um lugar restrito aos religiosos e que, dependendo da ordem, o claustro tem no centro alguma coisa. Por exemplo, se for de monges, o centro geralmente tem um chafariz, tem árvores, tem toda uma coisa arborizada. Quando é franciscano, geralmente a meditação é no vazio. Então, depende muito da ordem e da espiritualidade desta ordem, né? Então, por exemplo, você vê esse mesmo claustro aí no São Francisco assim, quando você vai para o Rio de Janeiro, que é a igreja do mesmo período, só que é a igreja beneditina, tem todas essas arcadas, só que no centro tem um chafariz e duas grandes árvores, que é a ideia do monge que meditava ali sobre esse espaço, né? Então, tem muito a E ver com a uma, espiritualidade também. e uma coisa, Ronald, se a gente não ficar muito atento à questão temporal, o quadro aí da direita lembra muito a questão barroca, que é o que vem em sequência, mas porque está retornando à visão medieval. Então, E na Espanha, mesmo esse renascimento existindo, você percebe uma conexão muito grande com a questão religiosa, porque Portugal e Espanha sempre foram espaços muito tradicionalmente cristãos, né? Então, mesmo quando sai para o Renascimento, continua cristão e continua religioso. e é um cristão essencialmente católico. As pessoas às vezes acham que quando a gente fala isso, não faz muita diferença. Faz. Portugal e Espanha foram os países que a Inquisição durou mais tempo, vai até aí século XVIII, mais à frente um pouco, E né? Aqui no Portugal foi Brasil você muito vai encontrar isso cruel, até né, o século Ronald? XIX, quase, e você vai encontrar uma religiosidade católica que vem para as colônias, tanto de Portugal e Espanha. Então, todo essa imagem renascentista que trazia todo esse lado antropológico, quando chega aqui no período barroco, vem, mesmo sem aqui ter protestante, vem no intuito da reforma protestante. A gente não pode esquecer que toda a navegação portuguesa e espanhola, ela vem com o padroado, ou seja, o rei tem o poder sobre a igreja nas terras portuguesas, nas terras espanholas. Isso vai imputar nessas colônias um caráter de catequese muito forte, vai colocar uma ideia de uma monarquia posteriormente. Mesmo, você vê, o Brasil está independente em 1822. Os Estados Unidos já está há mais de 20 anos independente ali da colônia, mas o Brasil ainda segue com a monarquia católica, etc. Já lá nos Estados Unidos, por ter uma formação protestante, isso vai ser bem diferente dentro do aspecto liberal, né? Então, quando a gente fala de arte, vê como essa arte ela é um marco histórico. Então, você entender, por exemplo, eu estou olhando aí os jardins da lista do Jerônimo Bosch, né? Ele já tem um outro estilo totalmente diferente, né? Já lembra até alguns desenhos, algumas coisas do período agora, né? Foge um pouco aquele pesar do pecado, da reflexão, que vai marcar muito o período barroco. Você tem mais claridade ou uma mistura de cores frias com cores quentes, ou um lado muito azul, porque a ideia é que esse azul reporta ao céu
e esse vermelho reporta o fogo, o inferno. Então, há sempre esses dois jogos de julgamento, tudo caminhando justamente para o barroco, que vai trazer essa reforma protestante, que vai trazer o medo do inferno, e que vai ter uma briga entre a questão antropocêntrica e a briga do homem religioso, o homem teocêntrico. E aí eu aproveito, viu, Ronald, para mostrar aí os Países Baixos, mostrando que se a gente se prender ao Renascimento italiano, nós vamos olhar isso aí e vamos dizer, isso não é Renascimento. Aí, se a gente for para o Barroco, a gente olha aí e vai dizer, isso não é Barroco, né? E aí é exatamente esse ponto em que o conhecimento faz o diferencial, né? Porque a gente diz, o Renascimento dos Países Baixos se manifesta entre os séculos XV e XVI, ou seja, no final do XV e no início do XVI, e assim como foi em outros locais da Europa, está associada à consolidação da burguesia, além do tema religioso. Entretanto, a gente não vê aquele antropocentrismo tão típico, porque assim, gente, tomar cuidado, porque história da arte... não é porque a gente está fazendo uma diacronia que isso significa que em todo o país o mesmo período ocorre da mesma maneira toda e qualquer manifestação artística, né? Então, assim, eu gosto dessa tela porque fica bem clara essa ideia de que nem é como os italianos foram e nem é como o barroco vai se tornar daqui a pouco em alguns países. É algo que volta àquilo que você falou, né? Quando a gente olha o juízo final em 1500, foi uma tela que se pintou em 10 anos, aí, de 1500 a 1510, né? Uma tela que demora a ser produzida. E você compara, por exemplo, com uma parte qualquer do teto da Capela Sistina, você vai perceber diferenças gritantes, inclusive na própria harmonia do colorido, né? O Michelangelo se preocupa com essa técnica do esfumato, ele se preocupa com a harmonia de cores, ele se preocupa com o disfarce de algumas ideias que ele quer colocar ali. Aí você já vê uma coisa bem chapada mesmo, né? Porque aí você caminhando para o barroco, você tem toda uma questão, né, que mais à frente vai desembocar no Concílio de Trento, Contra-Reforma, mas que tem, por exemplo, enquanto na Capela Sistina você tem uma pintura toda que retrata vários momentos, você começa a ter os dípticos, né? Ou seja, uma dualidade. Olha, aqui é o céu, aqui é o inferno, aqui é o bem, aqui é o mal. Ou os trípticos, quando vão retratar a figura de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ou Deus e Jesus e Maria. Então, vai ter essas... É interessante porque é uma forma de contar a história ou de catequizar de novo, né? Já tinha falado sobre isso, sim. Só que vai intensificar porque o caminho é para a reforma protestante e a contra-reforma. Ah, professor, mas não tem uma arte protestante. Olha, isso é muito interessante porque quando a gente pega no barroco e seguindo as músicas barrocas, o protestantismo inicial ele ainda está muito numa composição católica. Eles vão diminuir a questão da imagética, mas do ponto de vista musical, escultura e tudo, ainda é muito católico. Se você for na Alemanha, se for na Inglaterra, entre na igreja anglicana, entre na igreja luterana, na igreja calvinista, você vai ter a sensação que está na igreja católica. Então, as igrejas mais antigas, elas têm tudo isso. E anglicana nem se fala. A anglicana só não é ligada à igreja católica no sentido hierárquico, etc., mas tem toda uma hierarquia de composição dentro das igrejas que herdaram toda aquela... Tinha até uma abadia, né, que até um dia desse pertencia aos domínios e à obediência da rainha, e que eles conseguiram, na década de 90, se separar dos anglicanos e fizeram um juramento ao Papa. Então, é uma abadia católica dentro de territórios anglicanos. Né? Já aproveite e dá uma puxada aí para o maneirismo. Aproveite que você está com a fala aí. Essa coisa maneirista é muito interessante porque eu gosto muito da arte maneirista porque ela traz um aspecto já para uma composição laica,
né, de valorização dos grandes espaços. Por exemplo, você vai num espaço que é um gabinete de tal coisa, como vai ter mais à frente, no século XIX, gabinete português, então um lugar de literatura, uma biblioteca. Não são só espaços religiosos, são espaços também que vão ganhar esse ar, porque a gente não pode esquecer que o Renascimento vem também, daqui a pouco, com o quê? Vem com a imprensa, né? Vem com a valorização da leitura, e todo esse aspecto, né, de trazer um contraponto desse renascimento da religião com os espaços, né, que a gente vai ver que cada vez vão crescendo. E é muito interessante você perceber nesse maneirismo que mais à frente toda essa arquitetura vai ser voltada para o que o pessoal gosta de falar muito, criando um mistério, que é aquela arquitetura maçônica, né? Não é bem isso, a arquitetura que tem muito matemática, tem a volta ao clássico, o neoclássico, né, chamado assim. Então, o maneirismo, ele traz aquilo que Paula já sempre fala sobre como é que chama? As colunas, né? Então, você traz essa valorização das colunas, você tem como é que chama? Os telhados sempre tem imagens, esculturas, que relembram alguma personalidade. Se for um ambiente católico, vai trazer anjos, ou vai trazer santos, apóstolos, profetas, etc. e tal. Então, a arte maneirista, que é uma arte que vem, né, o Renascimento começa na Itália, e o maneirismo vem agora para a Itália, trazendo esse novo momento, que é o momento que eu estava falando hoje para os meninos, que é o momento que vão surgir essas grandes personalidades políticas aí, a luta do papado de Avião, papado da Itália, Maquiavel, Alexandre Borja e tantas figuras ligadas à política. E assim a gente percebe também que já se amplia mais para os espaços que não são só espaços da religiosidade, né? Cada vez mais as estruturas vão assumindo essas características arquitetônicas para outros espaços. Então, a gente, por exemplo, já vê hoje, né? Muito, se você for observar a partir do conhecimento arquitetônico, fóruns que pegam características neoclássicas, né? Casas, às vezes, com características neoclássicas, e voltando a esses espaços maiores, arcos e colunas misturados, que é todo um processo de evolução arquitetônica, que antes o arquiteto era considerado, inclusive, da área de arte, né, Ronald? Você tem um caminhar que é muito interessante da arquitetura, né? Porque na Idade Média você tinha os grandes construtores, ou eram homens, né, leigos que viviam construindo essas igrejas, ou você tinha um construtor dentro da própria casa religiosa que saía construindo como é que chama? As fundações. Então, por exemplo, aqui no Brasil, quando o mosteiro chegou em 1581, veio o Frei Macário, e esse Frei Macário construiu a primeira parte do mosteiro. Esse Frei Macário vai sair da Bahia, vai para o Rio de Janeiro, depois vai para São Paulo, e assim ele vai, né, sendo esse grande construtor dessas filiais. Então, é interessante porque você tem um estilo de construção beneditino, um estilo de construção franciscano, um estilo de construção, e tem na ordem aquele construtor que vai seguir isso. É muito interessante falar sobre isso, porque no mosteiro, pouco tempo quando eu entrei no mosteiro, tinha pouco tempo que ele tinha falecido, o Frei Paulo Lachmaia, ou Lachmaia, como alguns pronunciam, um irmão que veio da Alemanha, e ele aprendeu arquitetura. Quando eu falo aprendeu arquitetura, porque tem vários projetos no Brasil de igrejas que tem a assinatura desse irmão. Inclusive, se você vai na Igreja do Carmelo, lá em Brotas, ou no Candial, foi um projeto dele. E ele nunca entrou numa faculdade de arquitetura. Ele veio de uma tradição de mestres que aprendiam ali com outros grandes mestres, e ele se transformou nessa grande figura da arquitetura sacra, né? E da arquitetura / arte sacra, porque o arquiteto era essa grande figura que às vezes até esculpia, né? E aí a gente já vê um pouco do que a gente estava falando. O Ronald trouxe aí esse namoro já com o barroco, né? O maneirismo já começa a paquerar, a flertar
Por quê? Porque já traz uma tendência aí ao exagero, né? A uma questão mais também ligada à dramaticidade. E o renascentista ele vai se afastando disso, na verdade. Então, tudo, gente, a história da arte é movimento, tá? Então, reparei esse movimento se colocava, eu acho bem interessante, porque a gente chama, inclusive, movimento. Movimento barroco, movimento arcade. E não é só para substituir estilo, é para dizer que nada vai ficar como perene. É pendular, vai e volta. A grande ruptura é o modernismo e as vanguardas europeias. Então, você vai ter um movimento contrário ao apego a um único estilo e que já começa, eu vou usar a palavra transitar, cambiar, como diria, não é? O argentino, né? O idioma, não é, do castelhano vai falar em cambiar com qualquer mudança. Então, aqui a gente está no maneirismo para exatamente fazer essa transição para chegar aqui, não é? Na arte barroca, depois a arte rococó, e eu mantive essa tela de Ronald assim para abrir, porque eu achei fantástica essa ideia da gente mostrar o ciclo. A arte barroca vai se opor ao renascentismo. O neoclássico, o neo-novo clássico vai ser uma oposição ao barroco e uma certa volta, um certo retorno, eu digo certo com bem aspas, porque ninguém que volta, na verdade volta, vai para essa viagem, mas já é outra pessoa, com outro olhar. Então, quando a gente fala que é pendular, repare que quando o pêndulo faz essa ida, ele percorre um espaço. Quando ele volta, ele já percorre um novo espaço. Até porque a gente está em movimento, né, Ronald? Então, é outra pessoa, com outro olhar, revisitando. Então, aqui nesse título, é preciso que a gente tenha um entendimento que a arte barroca vem, o rococó vem do barroco, já trazendo uma coisinha que vai trazer o neoclássico e revisita, e se eu revisito, eu visito de uma forma diferente o que foi clássico no Renascimento e o que foi clássico na Idade Antiga, né, Ronaldo? Isso, aí você tem um exemplo de um barroco exclusivo brasileiro, que é assim como a Igreja de São Francisco. Essa é a Igreja de Nossa Senhora de Montserrat, Mosteiro de São Bento, Rio de Janeiro. Tem dizer, viu, Ronald, que a de São Francisco é aqui, porque a galera às vezes nunca foi lá, nunca visitou. No Rio de Janeiro, você chegando, por que chama de Monte Serra? Porque o mosteiro fica no alto, você tem o primeiro distrito naval e a Ilha das Cobras, que é Arsenal de Marinha, e do lado tem um paredão, que é o mosteiro, né? Construído na serra, e aí deram o nome de Nossa Senhora de Monte Serra. Essa igreja barroca, ela é muito rica em vários aspectos. Ela, assim como a igreja de São Francisco, ela contém uma grande quantidade de ouro e vale muito a pena você visitar, porque ela foi totalmente reformada, uma reforma que passaram vários anos, com especialistas de vários lugares do mundo. A reforma foi concluída em 1917 para 18, 2017, 2018, 1900, pô. E aí Ronaldinho, só uma pergunta, ela foi reformada ou ela foi restaurada? Ela foi, veja, Paula, ela foi totalmente restaurada, mas algumas partes estruturais precisam passar por uma reforma. Entendi. Estrutural. Foi curiosidade mesmo, porque isso é tombado pelo IFAM, né? Não, mas veja só, existe uma coisa muito interessante, eu estava falando até com os meninos do terceiro ano, que eu passei rapidamente essa coisa ontem, né? Eu disse, olha, eu não vou falar de patrimônio cultural, que Paula já falou e tal. Aí os meninos me perguntaram, professor, como é essa coisa do IFAM aqui no Brasil, atua do mesmo jeito? Eu digo, olha, por exemplo, os mosteiros, né? Eles têm uma certa independência, não do IFAM, claro, eles estão sempre lá e tal, mas eles não precisam do IFAM para a restauração. Eles têm sempre um corpo técnico que dão esse suporte, porque eles não deixam chegar um estado muito precário, né? Ou seja, se você vai numa igreja do mosteiro,
seja aqui de Salvador, seja do Rio de Janeiro, que é barroco, você vai se surpreender com o estado de conservação. Se você for em São Paulo também, ou São Paulo, a igreja, São Paulo destruíram a igreja antiga e construíram a igreja nova. Então, essa é a mesma igreja, essa igreja ela foi restaurada, ou reformada a questão estrutural e restaurada a questão de arte. Por quê? Porque uma igreja barroca, como ela é muito forrada de ouro e por baixo tem entalhes de madeira, acontece dessa madeira se desgastando e ser comida por cupins, etc. E você não perceber a questão. Tá tudo bem? Eu pensei que tinha travado aqui. Não. E você não perceber que por dentro a madeira foi toda comida. Então você tem que trocar toda essa parte de madeira e restaurar toda a parte artística. Porque como é um forro de um metal, apesar de ser muito simples, por baixo, como é que você sabe? Você tem que o tempo inteiro ficar tocando ali para ver se por dentro está íntegro. Sim. Porque a igreja está toda bonita e por dentro está toda consumida na sua estrutura. Então tem que sempre ter esse cuidado com uma igreja barroca desse quilo, que é um barroco que reveste madeira. E para fazer todos os entalhes tem que ser uma madeira como o cedro, né, as partes menores, cascas de cajá, etc., que não são madeiras. O cedro é muito bom, mas a gente está falando de coisas que têm aí 3 séculos, né, caminhando para 4 séculos. Então, para resistir ao tempo, né, e como é um lugar que tem muita gente, nem sempre você pode colocar todo o material de proteção, né? E as igrejas barrocas, elas não são bem arejadas. Essa é uma questão diferente de uma igreja, como você vai entrar no São Bento, que a igreja tem aspectos neoclássicos, as estruturas, e que o barroco e o rococó só estão nas capelas laterais. Essa igreja, como a de São Francisco, ela é toda barroca. Ela é toda barroca. Então, ela requer assim, um cuidado muito especial no tratamento contra as pragas, porque é um espaço que tem gente o tempo inteiro, né? E além disso, são algumas, por exemplo, a igreja aqui de São Francisco, aquela do Pelourinho, né? É bem pequena, então é muita coisa para você ver em um curto espaço, de forma que restaurar ainda é muito mais difícil, né? Porque quando você tem um espaço maior, mesmo que esse espaço tenha muito detalhe, há uma possibilidade de movimento, não é? Diferente de quando é um espaço tão pequeno e tão detalhado. Chega a ser, se não fosse tão lindo, seria uma poluição visual. Mas não é. Não, o detalhe dos entalhes chega a ser cansativo, né? Então, você tem, por exemplo, essa igreja clássica no sentido barroco, você tem um lado das mulheres, o lado dos homens, marcado pelas imagens, pelas pinturas. De um lado só tem pintura feminina, imagens femininas, do outro lado só masculino, porque era assim que se sentava na igreja. De um lado as mulheres, do outro lado os homens. No fundo da igreja, onde não tem nenhum piso decorado, é cimento, né, puro, era onde ficavam os escravos, né? Eles assistiam a missa fora do espaço da igreja, mas dentro da igreja, ou antes do átrio. Então, o espaço que eles ficavam não tinha nem uma preocupação de se colocar um piso, então era o cimento cru ali, né? Então, é muito interessante para ver isso. Outro dia eu estava com um pessoal lá na igreja de São Francisco e perguntaram, mas por que hoje não bota isso aqui, já que isso foi uma coisa? Não, porque quando a gente retrata uma questão artística e arquitetônica, é justamente como um sinal de lembrar que ali aconteceram coisas que nem todas as coisas que aconteciam lá eram boas. E se você apaga esse marco histórico, você pode também correr o risco de perder a memória, e a memória é importante. Como eu estava falando para os meninos, quando você vai visitar um museu em Auschwitz, que foi um campo de concentração, tem espaços e tem coisas que nem todas as pessoas conseguem ver. Sim. Porque há um crescimento ali das crueldades feitas aos seres humanos. Mas nem todo mundo pode ver, sim.
mas está lá, porque é um registro histórico para que essa história sirva de lembrança, para que não se repita tais atrocidades. Então, quando uma igreja traz essa parte, não é para dizer, ali era o lugar, mas tinha esse lugar. E outro detalhe, que essa igreja é essencialmente barroca e antes do Concílio Vaticano II, ou seja, mostra que tem os altares laterais, onde padres celebravam a missa individual de frente para o altar e de costa para o povo, né? Tem todo esse detalhe aí nessa igreja. E o barroco no Brasil é muito forte. O Brasil bebe nessa fonte. Observe que o barroco surge na Itália no século XVII, tá? Vem do barroco aplicado para designar pérolas de forma irregular. É um movimento baseado no exagero, exatamente porque se vive um conflito entre a fé e a vida terrena. Então, a fé está ligado a um caráter emocional, não é? E tem uma liberdade de criação. Essa liberdade de criação tem que vir bem com aspas, né? Porque é uma liberdade de criação, desde que pautada na questão da religiosidade da igreja. Observe que, embora tenha surgido na Itália, o barroco viveu uma fase bem forte. Até hoje, se você for a Portugal e a Espanha, você vai ter muita produção barroca. E assim, aqui a gente ainda teve o barroco tardio, que é o barroco produzido por Aleijadinho no ciclo do ouro, né? Então, é um movimento, é uma arte que vem para bater de frente, para questionar, para romper com os ideais renascentistas, que eram pautados na razão e no antropocentrismo. E você tem agora o homem barroco em muito conflito, porque ele está ali num movimento de imposição religiosa, até porque você tem a Contra-Reforma, mas, ao mesmo tempo, você está saindo ali de uma visão bem renascentista. Então, você tem essas noções questionadas de fé e o porquê você está saindo do Renascimento. Então, as duas coisas, é isso que a gente chama de dualidade. Às vezes, a gente fica muito preso a falar do barroco como um movimento religioso, mas o barroco traz um conflito muito grande, porque esse artista, essa ideologia, ainda está com os resquícios da racionalidade. Então, você tem um racionalismo que dá lugar, como está dizendo aí no último tópico, a uma grande emotividade. Você tem a associação entre arte e ciência, mas você tem uma angústia relacionada a isso, porque a orientação é viva para Deus, acolha a sua fé, não é? Mas eu estou aqui agora, eu acolho minha fé, eu vivo para Deus, e o que é que eu faço com essa vontade que eu tenho dos prazeres carnais, né, Ronald? E aí? Aí você vê a igreja de São Francisco, na verdade a igreja da Ordem Terceira, mas tem essa coisa que Paula fala, o fiel olha para cima, vê esse ouro, essa grandeza de Deus. E esse excesso de ouro também era uma forma de deixar o ouro aqui no Brasil, porque todo ia para Portugal, né? O ouro só podia ficar aqui se fosse para a igreja. Então, você olha para cima, você vê a grandiosidade de Deus, e embaixo essa igreja que é sempre escura, né? Lembra o homem que tu é pó e ao pó retornarás, para que esse homem venha repensar todos esses desejos, né? E refletir sobre Deus. Então, a gente sabe que essa dualidade, né, do homem em relação ao antropocentrismo, em relação ao teocentrismo, vão ficar muito fortes. E também é um movimento que vai trabalhar o quê? A ideia que caminha para a Contra-Reforma. Se nas igrejas protestantes começam a tirar as imagens, começam a deixar as paredes mais nuas, na igreja católica isso vai começar a ser mais uma forma de reforçar. Então, aí vem toda a ideia de procissão, senhor morto, que a gente vê, e que aí Paulinha falou de Minas, isso é muito rico no Brasil,
você vai ver Cachoeira aqui na Bahia, em Minas Gerais, cidades que vão ser marcadas até hoje por procissões da Semana Santa, que é um evento que é assim, um dos maiores eventos, se não o maior evento do ano naqueles lugares. E isso tudo intensificado por essa questão da igreja. Ao mesmo tempo, o homem está ali, ó, renascentista. Olha, peraí, né? Isso é Peraí, muito eu sou importante, né, homem. Ronald? Isso é muito importante porque, assim, ninguém acorda barroco e dormiu renascentista. Tem toda uma mistura aí, e na literatura você vê muito isso, é que a literatura, talvez, assim, tenha que se repensar isso, é uma área da arte que foi separada academicamente no ensino básico para ter uma aula só para ela, né? Mas, assim, a literatura, porque as provas traziam muito literatura. Qual é a grande mudança? É que as provas estão trazendo imagens, as provas estão trazendo arquitetura. Então, a gente tem que estar de olho nos mesmos processos, nas mesmas características que há na literatura, na pintura. Só que a linguagem é diferente, né, Ronald? Quando você escreve, você vai usar o que? A antítese, o paradoxo, o conflito. Quando você pinta, isso vem na forma de quê? De cor, de pincelada, de luminosidade num canto, mas o outro é todo escuro. Então, essa é a antítese na tela, né? Essa oposição claro-escuro. Além da literatura, né, toda essa coisa concepcionista, né, de todo o floreio, que na arte você vai ver nas roupas, essa tentativa de movimento, de o santo ali indo para o céu, que é justamente marcando essa coisa de, ó, peraí, já que os protestantes estão reclamando se tem santo, a gente vai encher isso aqui de santo. Não é? E a questão é, pedindo para ser mais simples, a gente vai pesar a pena e fazer isso mais rebuscado. Então, tem toda esse diálogo. E é importante você entender, a arte, né, ela trata um diálogo. Ela sempre tem essa coisa de o que está se discutindo. Então, você escuta uma música barroca, você percebe bem essa briga ali. Sim. É uma música que tem intensidade, profundidade na tristeza e exagero na alegria. Então, ela tem uma oscilação, né, muito clara no som, uma oscilação que sai de uma sensação de alegria para uma tristeza. Vem aquela tristeza, aquela reflexão, depois isso vai ficar muito marcado, porque é aquela coisa, céu, inferno, pecado, bênção, santo, pecador. Isso, o barroco é algo que é assim, pulsante. Eu lembro que era uma das fases, quando eu estudava arte sacra, que mais me incomodavam na pintura, porque quando você começa a ver aquelas imagens, você olha aquilo ali, é muito sufocante, muita coisa, muito... Você olhar, meu Deus, o que é isso? Olhar aquelas imagens de Maria toda cheia de anjos ao redor na nuvem, com a roupa que ia e subia e tal, com aquelas carinhas redondinhas. É muito interessante. E aproveitando, gente, para vocês que são da era audiovisual, tem muitos filmes baseados na história que trazem um pouco disso tudo, tá? Tem vários filmes históricos também. E aí vem o que o Ronald falou, a Contra-Reforma, né, católica. Então, são medidas que a Igreja Católica toma para conter o avanço do protestantismo. Vocês têm que aí se conectar com a história, né? Você pegar aquela parte em que Lutero traz as suas teses e aí abala. Lembrando que Lutero não é um anticristão, ele contesta a Igreja Católica, tá certo? E aí você vai ter um campo muito fértil para surgimento de igrejas que são cristãs, mas que se opõem aos excessos que eles chamam de excessos católicos, né? Indulgência, etc., corrupção na igreja. E aí vem a Contra-Reforma, que é uma reação da igreja. O Concílio de Trento, que faz de 45 a 63, no século XVI, repare que você está no Renascimento, teoricamente,
E você tem Inácio de Loyola, a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus é muito estudada, afinal de contas, nós tivemos uma ação efetiva da Companhia de Jesus na América Espanhola e no Brasil, tá? Se considera que a expulsão dos jesuítas, né, a extinção da Companhia de Jesus, foi um ato que prejudicou ao extremo a vida indígena, porque com todo o processo de aculturação e outras coisas, os jesuítas ainda eram uma forma de proteção para muitos indígenas. Tem um filme muito interessante chamado A Missão, que é muito legal de assistir, e você tem essa busca da igreja por novos fiéis através de quê? Através da catequização. E aí a Carta de Pero Vaz de Caminha, repare que a gente está no mesmo momento. Você está em 1545, o Concílio de Trento, os portugueses estão comemorando um lugar que parece ter metal precioso e tem um bocado de gente disponível para a catequização, porque não tem crença, porque não tem um Deus, não tem, quer dizer, é o meu olhar, e Caetano deita e borda quando diz que Narciso acha feio que não é espelho. Então, se é diferente de mim, precisa de mim para se tornar igual a mim, porque o que eu sou é muito melhor do que o que ele pode ser ou do que ele supõe ser. Então, esse avanço da Contra-Reforma fala muito com a gente, dialoga demais com a gente, porque exatamente foi colocada a fé como algo que os indígenas teriam que acessar. Eles não têm fé, eles não têm deuses, eles não têm Deus no coração, então eles precisam. Então, eu já estou fazendo uma conexão para vocês perceberem. Você está aqui estudando a arte na Europa, mas isso vai respingar aqui. O reflexo bate aqui, essa valorização da emoção, essa fé, os efeitos decorativos. Olha quantas igrejas barrocas você tem em Salvador. E por que em Salvador? Porque Salvador é o primeiro lugar onde os portugueses vão começar todo o seu processo. Depois você tem um barroco onde Pernambuco, você tem igrejas barrocas onde Alagoas, aí depois vai o ouro no século XVIII, Minas, vamos segurar o ouro aqui, a gente quer cristianismo, a gente quer fé cristã, a gente quer catolicismo, vamos colocar igrejas, vamos fazer e deixar isso aqui. Então, assim, essa questão toda da Europa respinga aqui, inclusive nesse ponto 4 aí, associação da escultura e arquitetura. A arquitetura é feita e a escultura está lá, os santos, os anjinhos de gesso, de algumas imagens de santo com muitos detalhes feitos em madeira. Aí vem o contraste, claro e escuro na pintura, sombra, luz, e os efeitos ilusionistas, né? Às vezes até de uma ideia de movimento. Falei pra caramba, não foi, Ronald? E esses efeitos, falou pra caramba não, mas essa coisa ilusionista é muito interessante, porque, por exemplo, se você olha essa imagem que está aqui, você tem a igreja que tem ali as colunas, e quando chega no teto, você vê que tem mais colunas e janelas para dar a impressão que o teto da igreja está aberto. E você tem uma conexão direta com o céu. Você transcende o movimento, né, Ronald? A ideia de movimento é um movimento de ascensão. Você está na missa, etc. Você está subindo aos céus. Né? Então, é olhar para o alto. Essa coisa de eu, homem pecador, estou vendo o céu aberto, né? Anjos subindo e descendo. Então, eu estou em conexão ou não com essa transcendência. Tá? Então, é muito interessante porque como essas igrejas, desde o Renascimento, elas seguem uma catequese. Ela segue uma forma de instruir os fiéis. E isso cada vez marcando de uma forma diferente, conforme a necessidade do que está acontecendo. No Renascimento, você tem a formação dos reinos, você tem a mudança da Idade Média, mas você ainda não tem ali, está caminhando ainda, e o movimento contra a reforma vai crescendo. Quando chega nesse momento, há uma ruptura, né? Porque quando a gente fala, né, que Paulinha falou da questão de Lutero lança as teses para outros teólogos. A população não sabia ler,
Então, é justamente dizer, olha, isso aqui está errado, a questão da simonia, vender espaço no céu, isso aqui, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a igreja vai entrar ali num conflito. Lutero está nos principados germânicos, isso é, de alguma forma, interessante para os príncipes germânicos que não querem pagar impostos mais a Roma, tem uma igreja local. E assim vai surgindo a reforma protestante, depois vem Calvino, depois vem Armínio, e aí vai. Mas é muito interessante porque a gente está falando de questões históricas, de questões sociais, ou seja, de economia, e a arte está ligada a tudo isso. Você entra numa igreja, você acha a igreja bonita e diz, alguém fez para a glória de Deus, num contexto social histórico, e que tem uma fala ali. Então, isso é muito importante. Mesmo que você diga assim, eu não gosto de aula de arte, acho que isso não vai ter nada a ver com minha questão do Enem, porque eu olho a questão e já sei ali e tal, mas é importante que você tenha um verniz cultural para quando você venha fazer aquela viagenzinha, sabe? Você vai lá em Versalhes, no museu, aí diz assim, meu Deus, isso aqui é uma maravilha. Não, aí você vai querer só tirar foto, não, você entender, como diz o Hegel, o espírito daquele humano, você entender o que movimentou aquele ser humano a fazer algo tão grandioso, a fazer algo que ou era em louvor de Deus, ou como em Versalhes, que era em louvor do rei, em que tinha muitas festas e que ele vivia uma vida quase hedonista ali, no mundo em que as pessoas, para pagar esse hedonismo dele, viviam em miséria. Então, assim, você saber isso faz toda uma diferença na sua viagem. Você vai ganhar muito mais do que simplesmente tirar fotos. Ah, mas eu não quero saber. Eu só lamento por você. Um abraço. Então, pintura barroca. Eita! Desabafo. Mas assim, gente, isso é muito importante mesmo, porque o conhecimento é uma coisa muito profunda, sabe? A gente às vezes fica pegando informação e achando que tem conhecimento. Então tem toda uma motivação. É isso que o Ronaldo falou, é de uma importância, porque assim, a gente fica decorando coisas, Lutero fez a população toda questionar a igreja. Que população? Lutero fala com intelectuais, Lutero fala com Ele cérebros está como botando dele. teses numa porta de uma universidade, numa Pois é. população que não tinha nem 4% da população sabia ler. Mas olha que coisa importante, né, Ronaldinho? Ele lida exatamente com o corpo intelectual, que é capaz de conduzir o corpo não intelectual. Exato. Não é que coisa interessante? Porque hoje, 2023, acontece exatamente a mesma coisa. Nós temos uma quantidade enorme da população na sombra da ignorância, do desconhecimento, sendo conduzida por pessoas que têm um mínimo ou de conhecimento ou de manobra do conhecimento, que às vezes não é conhecimento, é você manobrar e guiar essa quantidade que está ali aberta, disponível. Pode dizer o que você quiser que eu acredite. Né? Então é muito importante isso que o Ronaldo diz, porque é a prova, mais uma vez, nós temos a prova de que o conhecimento é o verdadeiro poder. Quem tem é quem dá as cartas. Quem tem, aí você diz assim, quem dá é quem tem dinheiro. Mas o dinheiro hoje só consegue manter e administrar quem tem algum tipo de conhecimento. Pode ser qual for. Às vezes, o patrimônio que uma família leva décadas para acumular, um herdeiro sem conhecimento e sem preparo perde. Então, a gente não está falando de coisas diferentes. Então, a pintura barroca está aí, a gente está fechando, tá certo? Mas ela constata exatamente o que a gente falou até agora sobre o barroco, esse encontro do conflito, encontro dos opostos, desde o ponto de vista ideológico, que é a visão renascentista e visão medieval, tá? Dentro de um momento em que a igreja começa, igreja com letra maiúscula, instituição, tá? Precisa reconectar o seu rebanho, entre aspas, para aumentá-lo. Então, esse contraste, esse conflito do ser humano que está ali, aí sim eu posso falar de pessoas que estão, eu vou ou fico, eu resto
eu usufruo da minha vida. Isso pode estar no pensamento de qualquer pessoa, por mais leiga que seja. E aí a pintura vem, e um dos grandes mestres é o Caravaggio, né, Ronald? Entre o claro e o escuro, e você vem com o recurso que visa intensificar a sensação de profundidade. E as pessoas ficam ali diante. Olha o poder da arte, hein, Ronald? Mesmo quem não tem conhecimento, fica mobilizado, né? Mesmo quem não tem o conhecimento, fica paralisado, porque a arte tem esse artifício, né? E eu acho mais interessante como, a gente chegando nesse momento, essa pintura consegue ter essa plasticidade, né, de profundidade e de iluminação. E quando você olha um quadro desse, parece que tem luzes voltadas para personagens específicos, né? A cena está toda marcada com a iluminação para aquilo que se quer chamar a atenção. E o cara faz justamente isso com um jogo de claro, escuro e tal. Você vê que não tem uma riqueza de cores, mas tem um jogo de iluminação muito forte. Tem recurso, né? É. E esse cara aí aprendeu com o Renascimento também, viu, gente? Não vamos esquecer disso, não. Então, a gente para aqui, tá certo? E a gente volta nessa pintura, falando sobre Caravaggio, que é o que eu falei. Esse quadro é fantástico, mas eu vou fazer questão de começar dele na semana que vem, tá? A gente quer agradecer a presença de vocês, bons estudos. Até semana que vem. Ronald, um cheiro. Sinta-se acolhido no meu abraço. Idem, idem, idem.